Pessoal, agora nós vamos ver a respeito sobre crase. Primeiramente, vejam essa imagem. Essa imagem define bem a situação em que nós nos encontramos quando vamos escrever uma frase em que muitas vezes temos que colocar a crase. Então, essa aula de hoje vai ser para tirarmos um pouco nossa dúvida a respeito de como usar, quando usar ou quando não usar a crase, né? Mas primeiramente nós vamos ver as regras principais, né? As regras que são consideradas como básicas para poder aprender a escrever corretamente a crase. E, na verdade, o que é a crase? Quando eu falo em crase, imediatamente eu tenho que me lembrar da letra A, né? De acordo aí com o slide, diz que a palavra crase, ela provém do grego crasis, que significa mistura, né? Ou seja, é a junção, é a fusão de duas vogais idênticas, que é o A mais A, que dá o A craseado, né? Porque esse A que ele fala aí, esses dois A repetidos, na verdade, o primeiro A é um artigo e o outro é preposição. Então, a crase é a junção da preposição a mais o artigo a, que vai dar o acraseado. E a crase, na verdade, ela é identificada por esse acento grave, né? Esse acento que é colocado em cima da letra A. E essa denominação visa a especificar principalmente a contração ou fusão da preposição a com os artigos definidos, femininos, a, as, ou com os pronomes demonstrativos, a, as, aquele, aquela, aquilo, ou seja, vai ter frases, né? Vai ter em alguns momentos que nós iremos utilizar a crase também nesses tipos de palavras. Agora vamos para as regras básicas. Nós temos aí, nós vamos ver umas 4 regras, né? A primeira regra é a regra principal e a mais fácil, mais importante de todas elas, que define realmente a questão da crase. Só ocorre crase diante de palavras femininas, portanto, nunca use o acento grave indicativo de crase diante de palavras que não sejam femininas. Ou seja, quando é que eu vou utilizar a crase? Diante de palavras femininas, né? E não esquecer da questão da preposição. Então, tem que exigir a preposição. Aí você me pergunta, que preposições são essas? De, para, por, a, são preposições. Então, elas vão exigir em diante, lógico, detalhe, diante de palavras femininas, vai ser exigido a crase. Mas, se não tiver palavras femininas, você não vai utilizar a crase, como nós temos aí o exemplo. Ó. O sol estava a pino. A palavra pino, ela é masculina, ela não é feminina. Então, esse a não recebe a crase. Ela recorreu a mim, do mesmo jeito. Mim é masculino, não exige crase. Estou disposto a ajudar você. No caso aí também não é feminina, a palavra não é feminina, né? Disposto a ajudar você. Então, não exige a crase, certo? Um exemplo que pode exigir a crase. Voltou à cidade natal. Aí já vai exigir crase. Por quê? Porque você vai observar que cidade é uma palavra feminina. Então, a crase, para ter crase, tem que ter o quê? Primeiro, preposição e também uma palavra feminina. É a regra básica, uma das primeiras regras da crase e que é fácil de se identificar, porque se você encontrar uma palavra feminina, né, e a preposição estiver diante dessa palavra feminina, você coloca a crase. Se não for feminina, você não coloca a crase. A segunda regra, se a preposição a vier de um verbo que indica destino, ir, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se, troque este verbo por outro que indique procedência, vir, voltar, chegar. Se
Diante do que indicar procedência, surgir da. Diante do que indicar destino, ocorrerá a crase. Caso contrário, não ocorrerá a crase. Minha gente, vamos simplificar. Na verdade, é o seguinte. Como no exemplo aí, voltou a Porto Alegre. Sem crase, pois venho de Porto Alegre. Voltou à Bahia. Com crase, pois venho da Bahia. Ou seja, se você puder trocar esse a por de, não usa crase. Se você puder trocar por da, aí vai ter crase. Até porque, né, a contração da é a formação da preposição de mais o artigo a, que vai dar justamente a questão da lógica da crase, que é a preposição mais o artigo que vai dar o a craseado. Então, sempre que você puder trocar por da, você vai colocar a crase. Se não, não coloca a crase. Como aí no exemplo, vou a Porto Alegre, não tem crase. Por quê? Porque quando eu transformo a frase venho de Porto Alegre, é o de que combina e não dá. Mas vou à Bahia, eu já posso dizer que é venho da Bahia. Então aí tem que ter a crase, porque tem, como eu disse para vocês, o de mais o artigo a, preposição mais o artigo a que vai dar o acraseado. Terceira regra: se não houver verbo indicando movimento, troca-se a palavra feminina por outra masculina. Se diante da masculina surgir o ao, diante da feminina ocorrerá a crase. Caso contrário, não ocorrerá a crase. Simplificando melhor, nós temos aí, se você pegar a palavra feminina na frase e trocar por uma palavra masculina e colocar o ao, você vai poder colocar a crase. Se não fizer isso, não vai ser colocada a crase. Vamos agora com o exemplo. Assistir a peça, se você colocar essa frase no masculino e colocar o ao, aí tem crase. Por isso que ele colocou a crase. Vejam só, assistir a peça com crase, pois assistir ao filme. Eu troquei a peça por ao filme. Por isso que existe a crase. Paguei a cabeleireira. É também com crase, porque se você trocar a frase, transformar cabeleireira em um masculino, vai ficar paguei ao cabeleireiro. Então, exige a crase. Respeito às regras, já não tem crase. Por quê? Porque não tem o ao. Eu digo respeito os regulamentos e não aos regulamentos. Respeito os regulamentos. Então, nesse caso aí, não tem crase porque não foi substituído, no caso, quando eu transformei no masculino, por ao. Faltou o ao. Né? Então, foi colocado somente o artigo e não a preposição. Por isso que não tem crase. E a última regra diz o seguinte: para verificar a ocorrência do artigo a, transforma-se a palavra a respeito na qual haja dúvida em sujeito de uma oração qualquer. Ou seja, se por acaso ela funcionar como sujeito da oração, ela não vai ter crase, como nós temos aí, iremos todos a Brasília. Não tem crase, porque Brasília aí está funcionando como sujeito, certo? Então, nesse caso aí, para você ter essa dúvida, você transforma a palavra, no caso aí do local, né? Que se você tiver a dúvida, transformar em sujeito. Se ela for o sujeito da oração, nesse caso aí, ela não funciona com crase. Iremos todos a Brasília. Então, minha gente, essas são algumas regras básicas. Na próxima aula, nós vamos ver os casos obrigatórios de crase, em que você é obrigada a usar crase, e também nós vamos ver algumas regras em que são facultativas o uso da crase, ou seja, que eu posso ou posso não usar, não é obrigatório. E nós vamos ver também algumas atividades envolvendo a crase, ok?